Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gil Mendonça, sou professor da área da linguagem, trabalho com as disciplinas de redação, língua portuguesa, literatura, espanhol e estarei aqui com você a partir de hoje no canal Acertando, trabalhando um pouco essas questões de linguagem. Se você gostar do vídeo, dê lá o seu like, inscreva-se no nosso canal e nós estaremos a partir de hoje, junto com o professor José de Física, trabalhando em algumas dessas questões referentes ao Enem. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre linguagem a respeito da tão temida redação. Não é? As pessoas dizem que redação é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, não é um bicho de 7 cabeças. Ela pode até de repente ser um bicho de 6 cabeças, 5 cabeças, mas se você tiver uma boa cabeça, você consegue fazer uma prova tranquilo, sem problema nenhum. Todos nós sabemos, pessoal, que a redação do Enem, ela vem do tipo dissertativa argumentativa. Aí você pergunta, professor, mas me diga uma coisa, toda dissertação não é argumentativa? Não, nem toda argumentação está baseada nem todo texto dissertativo ele é argumentativo, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, texto dissertativo ele pode ser informativo, tá? Ele pode ser expositivo e ele pode ser argumentativo, que é o tipo de texto de redação que o Enem cobra, uma dissertação argumentativa. Mas o que é dissertação? O que é dissertar? Dissertar, pessoal, não é nada mais do que você expor uma informação, do que você transmitir para alguém que vai ler o teu texto uma ideia. Diferente é o seguinte, a diferença que nós temos no texto da redação do Enem é que você vai ter que defender esta ideia que você está apresentando. E daí vem a questão de ser um texto dissertativo argumentativo. Porque através dos argumentos que você deve elaborar, você vai defender as ideias apresentadas no texto. Você vai ter que defender com unhas e dentes, como você defende o teu hambúrguer quando você está no intervalo da escola morrendo de fome e você está lá com aquele hambúrguer que os amigos querem atacar, aquele hambúrguer, me dá um pedaço, eu quero um pedaço, e você tem que defender aquele teu alimento, naquele momento, aquele hambúrguer saboroso. Da mesma forma, você tem que defender as tuas ideias dentro do texto dissertativo. Como é que eu vou fazer essa defesa? Com os meus argumentos, com bons argumentos. Como, professor, eu encontro bons argumentos? Pessoal, uma coisa que você tem que entender, a partir do momento que você se dispõe a fazer a prova do Enem, é que você tem que ser leitor. Coloque isso na sua cabeça. Você tem que ser leitor. O que eu tenho que ler, professor? Qualquer tipo de texto. Tudo quanto é tipo de texto você deve ler. Não se esqueça que a prova do Enem é toda contextualizada. Sendo contextualizada, as questões de redação, a proposta de redação, lá o tema que vem junto com os textos de apoio, eles também podem estar conectados com a prova de humanas, né? Com algumas questões levantadas na prova de história, com algumas questões levantadas na prova de geografia, com algumas questões levantadas na prova de sociologia, com algumas questões levantadas na prova de física. Então você tem que estar antenado a tudo isso daí. Como é que eu vou fazer essa leitura desses outros textos? Busque internet, jornal, revistas, né? Na internet não vai verificar aqueles sites lá, né? Filmes educativos, sabe? Aqueles filmes lá de reprodução, mas não é reprodução não, as pessoas brincam de reprodução, estão entendendo? Mas não é só isso não. Então você tem que buscar textos dentro da internet realmente que falem alguma coisa a respeito daquilo que você vive no teu dia a dia. Você tem que começar também a ler o mundo. Ler o mundo. Como assim ler o mundo? Eu vou pegar o globo terrestre lá na aula de geografia e vou sair lendo aqueles países todos. Não, ler o mundo é ler aquilo que está à tua volta, tá? Porque a redação do Enem, ela te cobra 2 tipos de conhecimento. O que nós chamamos de conhecimento linguístico e conhecimento enciclopédico, tá? Conhecimento linguístico tem a ver com aquilo que você domina da língua portuguesa, porque é um dos critérios de avaliação, você dominar a língua portuguesa. Como que eu vou defender um argumento? Como você vai defender o seu argumento se você não consegue elaborar um bom discurso?
se você não consegue elaborar uma boa frase, se você não consegue elaborar um bom texto. Como é que eu vou conseguir organizar o meu texto? Por meio do conhecimento linguístico. Aí entra coesão, coerência, pontuação, acentuação, entra todos esses requisitos. Conhecimento enciclopédico tem a ver com aquilo que você tem já guardado aqui na tua cabeça, lá da tua experiência de vida, né? A tua bagagem, a tua experiência de vida. E aí entra, queridos, aquela questão lá do conhecimento de mundo. Precisa você pegar o globo terrestre, aqui é a Europa, aqui é continente asiático, aqui é o continente americano. Não é você pegar aquele globo ali e ler aquilo ali, não. Não é você ter que, conhecimento de mundo, ter que viajar o mundo todo. Seria até bom, né? Mas não é isso, não. É você conhecer tudo aquilo que está à sua volta, tudo aquilo que acontece ao teu redor, tá? Então, a partir daí, você consegue defender muito bem os teus argumentos, tá? Só lembrando o seguinte, pessoal, texto dissertativo da redação do Enem, você tem que entender a estrutura, tá? Você tem um parágrafo para a introdução, você vai iniciar lá na introdução dizendo o que você vai falar, a temática do texto, você já coloca ali a tua tese, a tua ideia, o que você vai argumentar, o que você vai defender. Lá no desenvolvimento, a quantidade de parágrafos para o teu desenvolvimento vai depender da quantidade de argumentos que você vai encontrar, que você vai arrumar para defender a tua ideia. Se você tiver 2 argumentos defendendo a tua ideia, você vai ter 2 parágrafos, um parágrafo para cada argumento. E aí você tem já o teu desenvolvimento ali já organizado. E você tem um parágrafo para a conclusão, que é o fechamento da tua ideia. Só que tem um detalhe, gente. Prova do Enem é uma prova de redação diferenciada. Por quê? Porque não é simplesmente você resumir o que você falou nos parágrafos anteriores. Não é simplesmente você fechar e dizer, eu acho, eu penso, até porque a palavra, o termo, a expressão eu acho, corta do teu vocabulário, porque isso não existe na prova dissertativa argumentativa do Enem. Eu acho, você não acha nada, você tem que ter certeza naquilo que você está falando. Além do mais, eu acho é marca de oralidade. Esquece marcas de oralidade dentro da tua redação. Mas com calma a gente vai falar um pouquinho mais acerca de todas as situações. Então, na conclusão, você vai fechar as suas ideias, fechar aquilo que você falou nos parágrafos anteriores, mas com um detalhe, que a prova do Enem pede aquilo que nós chamamos de intervenção ao problema. O que é isso? Vamos supor, nós estamos aqui em Belém do Pará, eu sou paraense. Se você de repente está vendo esse vídeo em qualquer outro canto do país, você fique sabendo, queridos, que neste momento nós estamos aqui na região metropolitana de Belém, passando por um problema muito sério da coleta de lixo. E aí vamos supor que de repente caia uma redação do Enem, um tema sobre essa questão da coleta do lixo. Então você vai defender as suas ideias com relação àquilo que você pensa acerca da coleta do lixo, se nós fomos educados ou não para jogar o lixo na coleta dentro do coletor certo, se a gente faz a reciclagem correta do lixo, daquilo que pode ser reaproveitado ou não. E aí lá no fechamento da tua ideia, daquela parte do texto lá final, que é a conclusão, você pode colocar uma intervenção. Como seria essa intervenção? Se de repente você apontou lá no teu desenvolvimento algumas problemáticas, alguns problemas, aqui na conclusão você vai mostrar a solução, né? Então, eu acredito ou acredita-se, você pode colocar também como um determinante, aí, um determinado, acredita-se que, né? E aí você coloca a tua proposta de intervenção, né? Se nós, como cidadãos, se a sociedade melhorar na coleta do lixo seletiva, né, o problema do lixo seria resolvido, não sei o que, e aí você vai organizando a tua ideia com um processo de intervenção, uma proposta de intervenção junto àquele problema. Você vai apresentar uma solução, certo? Só que tem um detalhe, você não pode, lá na tua conclusão, mostrar uma proposta de intervenção absurda. Absurda em que sentido? Vamos supor, o problema da imigração, né? Esse problema todo aí que, inclusive, lá nos Estados Unidos, né, não quer mais aceitar imigrante e tal, não sei o que, essa conversa toda aí. Qual seria uma proposta de intervenção absurda? Vamos colocar
todos os imigrantes dentro de um container e mandar de volta para o seu país. É uma solução? De repente, para uma pessoa meia maluca poderia ser, mas é uma proposta absurda, porque isso fere os direitos humanos. Então, na tua proposta de intervenção, você tem que elaborar uma proposta de intervenção do problema, resolvendo o problema, mas você não pode mostrar nada absurdo, não pode apresentar uma ideia que não seja capaz de ser levada à frente. Então, esse que é o detalhe da prova do Enem com relação à conclusão. Você precisa mostrar uma proposta de intervenção de que seja adequada, que de repente possa ser, que ela possa ser levada à frente, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser colocada em prática, tá? Então, a tua prova de redação dissertativa e argumentativa, ela tem que ter esses detalhes, tá? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, você mostra já a tua tese, mostra já o que você vai falar, os argumentos que você vai desenvolver. Introdução, você não desenvolve argumentos, você apenas apresenta. Os argumentos vão ser desenvolvidos lá no desenvolvimento, que é o corpo da introdução. E aí a quantidade de parágrafos vai depender de como você vai organizar o texto e de como você vai defender esses argumentos. Tudo bem? Lá na conclusão, você vai fechar suas ideias apresentando uma proposta de intervenção para o problema levantado lá no seu texto. Problema levantado e que a proposta de intervenção que você tem que fazer, a solução do problema, não pode ser absurda. Tem que ser levado em consideração que a tua ideia pode ser considerada e ela pode ser desenvolvida. Nada que fira os direitos humanos. Tudo bem, pessoal? Então, professor Gil Mendonça, eu estou aqui para auxiliar vocês, dando algumas dessas dicas de linguagem. Nosso próximo vídeo, pessoal, nós vamos entrar de uma forma mais específica com alguns assuntos referentes ao texto dissertativo argumentativo, tá? Então, nós vamos ver cada uma dessas partes, como é que eu inicio um texto dissertativo, como é que eu posso fazer uma introdução, e aí, nos próximos vídeos, nós vamos fazendo parte a parte, cada um dessas partes do texto dissertativo, a estrutura de uma forma bem interessante, bem legal. Tudo bem? Se você gostou do vídeo, não esquece lá de curtir, de dar o seu like. E aí, gente, estamos aqui juntos para fazer o diferencial, para fazer o melhor para você. Se você curtiu, coloque lá o dedinho lá no like para cima, tá? Inscreva-se no nosso canal. Em breve nós estaremos voltando aqui, dando novas dicas de gramática, de escrita, de ortografia, de acentuação, de vários assuntos referentes à linguagem. Vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre espanhol, vamos falar sobre língua portuguesa. Estamos aqui para ajudar vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Até logo, pessoal. Até mais. Tchau, galera. Até mais.